Nós estamos hoje no dia 13 de novembro de 2024, com o nosso irmão Ricardo Lindemann, através da loja Estrela d'Alva da Sociedade Teosófica no Brasil, hoje fazendo a nona live de uma série de, parece-me que 30. Essa é uma fase que ainda não vencemos e Uhum. vamos estar passando para o nosso irmão Ricardo, em nome da Estrela d'Alva, as nossas boas-vindas e pedindo a você que abra com uma oração, que tão bem você sabe fazer. Muito bem, então vamos buscar uma posição sentada, confortável, estável, com a coluna ereta dentro do possível, conforme ensina a Patanjali, para deixar a respiração mais livre, suave e profunda. Vamos fazer uma meditação orientada para a paz mundial e as forças do amor. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, paz a todos os seres. Bem, meus irmãos, eu gostaria de, retornando ao nosso livro básico aqui, entrar mais uma vez na questão da lei dos ciclos ou da periodicidade, porque é assim que vai se desenvolver o fluxo da vida ao longo das 7 rondas numa cadeia planetária. E não sei se todos percebem que um esquema de evolução tem 7 cadeias, e cada cadeia tem 7 rondas em 7 globos ou períodos globais, que, por sua vez, tem 7 raças em cada um, e cada raça tem 7 sub-raças. Tá certo? Então, eu me sinto, às vezes, um pouco repetitivo, mas eu também compreendo que as pessoas poderão ter alguma dificuldade de lembrar de todos esses detalhes e entender que esse é o formato, de acordo com a correspondência setenária que menciona Blavatsky, para que nós possamos ter uma escola, a escola da vida. Esse é o cenário da escola da vida, é a sala de aula, por assim dizer. E as raças já oferecem para nós corpos, as raças, as sub-raças, suas mesclas. Então, não é só um cenário externo, ele nos oferece também uma vestimenta. A tal ponto, em geral, nós nos unimos a essa vestimenta que nos identificamos com ela
quem sabe em demasia. Então, eu gostaria de usar um diagrama que o senhor Leadbeater apreciava muito, embora fosse de um teósofo da sua época, que, vamos dizer, se eu puder assim chamar de uma forma, um dos seus pupilos, que exemplificava dessa maneira o, o formato dos estudos, ok? Que ele ensinava sobre os sete corpos, como em cima, assim embaixo, quem sabe nós possamos entender como essas subraças vão nos fornecendo corpos que nós vamos assim usando como vestimenta e instrumento de aprendizagem, é uma ferramenta o nosso corpo para o autoconhecimento. E eu vou tentar assim compartilhar com vocês. Vamos ver se eu acho aqui a imagem que eu estava procurando, ou se ela fica visível para vocês esse diagrama. É uma estrela de 49 pontas, ok? 7 vezes 7 dá 49. Este aqui seria o princípio átmico, o verdadeiro ser em nós. Tá bem? Então, vocês estão vendo o físico, o, o astral, o mental, o, o búdico, o átmico, o anapadáquico. Na verdade, esse sol é mais que o Atma, já é o coração da vida, é o Logos. Então, o princípio átmico está caracterizado nessa área, mas como existe um princípio trino que é representado aqui, a fagulha, que nós chamamos mônada, está justamente unindo esses pontos. Então, nós temos a impressão, vejam bem, que o corpo físico é separado. E nós podemos dizer que os planetas de uma ronda podem ser representados como o corpo físico, para efeitos práticos. Pelo menos o ponto mais denso, que é o globo D, costuma ser, nas rondas mais centrais, o físico, certo? Na, nas cadeias, na quarta cadeia. Depois nós temos representado aqui em azul o astral. Suponho que dê para perceber que o físico e o astral são totalmente separados. Se nós entendermos que o princípio mental, na verdade, tem um mental superior e um mental inferior. No mental superior, eles começam a se encontrar no corpo causal. Mas o mental inferior ainda é totalmente separado e individualizado. Quando se chega ao plano búdico, chamado plano da unidade, que aqui parece estar com uma cor meio bordô, já há uma superposição entre os corpos. E ainda que se preserve certa individualidade, eu suponho que dê para perceber que eles já estão integrados de alguma forma, interpenetrados. Então, não existe solidão no plano búdico, e sim uma percepção de unidade. Isso se intensifica ainda mais no plano chamado átmico ou nirvânico, que aqui
está meio que puxando para um rosa. Hum. E logo depois, o Anupadaka, que é o plano chamado Monad, essa interpenetração é quase absoluta. Só mesmo no Logos pode haver algo mais intenso, que é a lâmpada, que irradia todos os filmes. Então, vamos supor que nesse cérebro a pessoa está assistindo um filme lá do John Wayne, aqui está assistindo um filme romântico com a Michelle Pfeiffer, aí o outro está assistindo o Rambo 4, com um monte de tiroteio também. Quem sabe o outro está assistindo filme de terror. E assim vai indo, cada mente com o seu interesse. Mas existe uma só lâmpada que projeta todos esses filmes. Isso só se pode compreender na medida em que o indivíduo vai buscando o seu centro. E assim também nós temos a aparente sensação de que os planetas são separados, mas eles são irradiação do mesmo logos que está no centro. Eu não sei se a ideia fica clara com esse diagrama, mas me ocorreu fazer uma tentativa de tentar ilustrar isso com a ilustração que o bispo Leadbeater gostava tanto. Está bem? E outra questão é compreender, suponho, igualmente importante no tema de rondas e cadeias planetárias, é a própria lei de ciclicidade, ok? Então, eu sei que o livro ainda não foi lançado e por isso ainda está apresentando aqui linhas de correção, mas sei que vocês também, como irmãos numa fraternidade, vão aceitar eu passar para vocês, ainda nesse formato rudimentar, aquilo que seria o próprio prefácio do livro da Escola de Verão. Quantos aqui vão lá para João Pessoa? Já compraram? Por favor, gostaria de saber quantos já compraram o patinete para ir conosco lá para João Pessoa. Não compraram o patinete? Saindo agora, dá tempo de chegar lá em janeiro. Então, como o livro é uma extensão, não por acaso o início do nome é o mesmo, o homem, tá? O Dr. Time, no meu entender, estendeu a doutrina secreta e o homem de onde, como veio e para onde vai, do Sr. de Peter, para escrever o homem, Deus e o universo. Ele tem ingredientes de ambas as obras. Eu destaquei aqui temporariamente um pouco da doutrina secreta, mas também do bispo Leadbeater. Então, eu declarava que essa obra já indica, com a escolha de seu nome, a clareza do autor em relação às questões fundamentais da filosofia esotérica ou da sabedoria divina. É importante que se compreenda a grande contribuição da obra do Dr. Time. Ele viveu entre 1898 e 1978, portanto, viveu 80 anos, basicamente, principalmente lá na Índia, ainda que seu treinamento ou doutorado tenha sido na Universidade de Londres, tá? Em Química. Mas, por isso mesmo, a grande contribuição dele é nos apresentar uma versão mais atualizada
relação dos fatos descobertos pela ciência contemporânea com essas grandes questões que são perguntadas, ou que o ser humano vem se perguntando desde a origem dos tempos, suas possíveis respostas. Foram também abordados pela senhora Blavatsky em sua obra-prima A Doutrina Secreta, originalmente publicada em 1888. Tá certo? Ela dizia sobre a doutrina secreta que, se o mundo fosse justo, seria reconhecida como preenchendo muitos dos elos perdidos da ciência, como será descoberto daqui a uns 100 anos. E, não por acaso, suponho, se O Homem, Deus e o Universo foi publicado originalmente em 1969, ele traz muitas evidências e mesmo corroborações científicas disponíveis 100 anos depois. Então, eu afirmo pretender cumprir nesse livro, talvez, parte dessa expectativa da senhora Blavatsky, de trazer corroboração à doutrina secreta. Mesmo na minha tese, eu suponho que vocês tenham notado que houve um esforço da minha parte, não só em buscar a corroboração da própria obra do Dr. Taiman, a ciência do yoga, que estamos estudando aí. Não sei se o nosso futuro instrutor de yoga, o coronel Luiz Henrique, já falou das suas aptidões, foi aprovado na tutoria recentemente do curso, e também da própria tese que usamos lá, com esse intuito de trazer evidências corroborativas. Tá? E por quê? Porque é claro que a ciência da doutrina secreta no século XIX não tinha os recursos da teoria da relatividade, da física quântica. E é por isso que ela dava a entender que seria muito mais fácil entender a teosofia no século XXI, como ela afirma no epílogo da chave para a teosofia. Se, apesar de tudo, as pessoas ainda não despertaram, aí o problema é do estágio evolutivo das rondas, das cadeias, né, das rondas planetárias e mesmo das raças e subraças, que ainda não despertaram no ser humano todo o seu potencial. A senhora Blavatsky afirma que a teosofia proclama ser tanto religião quanto ciência, porque a teosofia é a essência de ambas. Ela diz mais que a verdade é uma só, mesmo se for procurada ou explorada por duas diferentes finalidades. Não? E aí nós entramos com dois pontos que eu acho essenciais. Dr. Taimni vai entrar na questão de Parabrahman e de Saguna e Nirguna Brahman, ou seja, um que é considerado pessoal, Saguna Brahman, com gunas, com atributos, e Nirguna Brahman, considerado impessoal, para Brahman como imanifestado, os diferentes graus de manifestação no tempo e no espaço. Os Vedantinos afirmam que só a emanação de Parabrahman possui atributos, o próprio Parabrahman não os possui, certo? E chamam a eles, então, de Ishvara, uma união, em união com Maya, ilusão, e Avidya, ignorância espiritual. Conclusão, essa é uma passagem da doutrina secreta, e nas cartas dos Mahatmas também é dito: nós não somos Vedantinos Advaitas,
Nosso ensinamento a respeito, ou com respeito à vida una, é idêntico à dos Vedantinos, Advaitas, com relação a Parabrahman. E nenhum verdadeiro Vedantino Advaita treinado filosoficamente jamais se definirá como agnóstico, porque sabe que ele é idêntico em todos os aspectos à vida e à alma universal. Então, eu suponho que naquele diagrama da estrela de 49 pontas, vai nos levando a compreender que, apesar das cascas parecerem separadas, eu me refiro às nossas vestimentas ou corpos físicos, na medida em que vamos aprofundando na direção do nosso coração, vamos encontrando essa unidade em Parabrahman, que está mesmo além da manifestação do logo. Por isso diz o bispo de Peter, como eu prometi a vocês também no livro Agnose Cristã, quanto a Parabrahman, o absoluto, ele não é pessoal de modo algum, ele não é o que chamaríamos de uma existência. Sob o absoluto não há nada que possa ser afirmado, seja o que for, exceto que ele não é isto e não é aquilo. Então, eu não posso dar atributos ao absoluto, só posso negativar que tudo ele é imanifestar. Ele não pode ser definido em qualquer plano que alguma vez tenhamos imaginado ou pensado. A primeira proposição do prêmio da doutrina secreta também diz basicamente que não podemos pretender, sem empequenecer, por assim dizer, é a primeira proposição, pretender definir o absoluto seria impossível. Um princípio onipresente, eterno, sem limites, imutável. Isso é o máximo que a senhora Blavatsky atribui ao absoluto, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Está fora dos limites e do alcance do pensamento, e, segundo as palavras do Mandukya Upanishad, é impensável e impronunciável. Ou alguns preferem inconcebível e inefável. Eu acho que a questão específica aí das palavras não é o mais relevante, e sim, como ele cita o próprio senhor Buda, não procurem por Brahman, ou no caso, para Brahman, ou pelo princípio em algum lugar. Por mais determinado que seja o buscador, o absoluto nunca pode ser alcançado. Véu após véu pode ser removido, mas sempre haverá véu após véu por detrás. A mesma ideia é apresentada em Luz no Caminho, que nós podemos entrar na luz, mas nunca tocaremos a chama. É inútil especular, Brahman só pode ser compreendido em seu próprio nível. Agora ele dá o pulo do gato, para usar a expressão bem popular. Ele diz: quando falamos de Deus, por exemplo, na Escritura, na Bíblia Sagrada, eventualmente no Alcorão, ou mesmo a figura de Saguna Brahman na tradição hindu, referimos-nos para todos os efeitos práticos ao Logos, ou como prefere talvez chamar Patanjali, Ishvara, o Senhor de nosso sistema solar. Então, ele é aquela ponta, aquele centro amarelo que irradia em todas as direções. Nós simbolizamos ali em 49 pelo motivo de tentar mostrar a superposição progressiva
da parte mais afastada para a parte central, uma estrela de 49 pontas. Né? O Logos é mais compreensível do que o absoluto, porque ele se elevou vagarosamente a partir de nossa própria humanidade. Então, essa é uma afirmativa muito forte. O senhor Liebiter está nos dizendo que, ao passar por essa escola, com todas essas vestimentas, com todas essas salas de aula, com todo este cenário, ao longo de várias e várias voltas, nesse estupendo sistema de educação dentro da mente do Logos, ou por ele irradiado, nós vamos desenvolver essa herança divina porque o Logos vive em nosso coração. E, portanto, ele é para nós mais compreensível do que o absoluto, porque o próprio Logos se elevou a partir da condição humana em uma cadeia ou um esquema de evolução anterior. E isso quer dizer que todos nós estamos destinados a esse mesmo desenvolvimento. Eu não lembro mais se contei para vocês da historinha da doutora Rada Bunier, que muito me tocou. Ela dizia que a borboleta estava morrendo, uma parábola, uma alegoria, e se aproximou dela uma lagarta. E ela pediu da lagarta, num momento final, de que aqueles ovinhos que a lagarta podia ver, que a borboleta tinha posto, tinham que ser cuidados, porque viria a ser os filhos da borboleta. E a lagarta, sem raciocinar muito, na aflição da borboleta, prometeu qualquer coisa, e daqui a pouco a borboleta morreu. E aí, para usar a expressão bem popular, é que caiu a ficha para a lagarta que ela tinha entrado numa fria. Porque ela prometeu, e essa era a preocupação dela, cuidar de borboletinhas. E como que ela se arrastava por cima das hastes e das folhas da árvore, iria poder conseguir cuidar de seres alados como borboletinhas. E qual não foi a sua surpresa quando dos ovinhos saíram lagartinhas? Foi só então que ela compreendeu, ou começou a compreender, que ela era uma borboleta em formação. A borboleta é tão diferente da lagarta que pode parecer impossível que aquela criatura rastejante e às vezes não muito atraente vá virar um ser tão bonito como uma borboleta pode ser. E, no entanto, nós somos essas lagartas nos arrastando na condição humana, com tantas misérias terrestres, mas nós estamos numa escola de anjos, nossos, como dizia Orígenes de Alexandria, o padre martirizado no terceiro século, e nós somos todos anjos caídos com saudades de Deus. Nós atrofiamos as asas, não sabemos mais voar, mas sentimos que isso nos faz falta. Então, a ideia é que a matéria do Sol, a matéria física do Sol e os planetas do sistema solar formam o seu corpo físico. A matéria astral, dentro dos limites do sistema, forma o seu corpo astral. A matéria mental, seu corpo mental. Portanto, somos todos parte dele.
E, similarmente, afirma São Paulo, nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Outros traduzem a nossa existência. Enfim, Atos 17, 28. E o ponto que eu gostaria de enfatizar hoje, igualmente importante, não só de que o Logos nos oferece o cenário e as roupagens físicas que nós vamos usar ao longo, as vestimentas que a alma usará ao longo desse estudo na escola da vida. O Dr. Time também menciona no capítulo 17 uma conciliação, ele propõe uma conciliação entre as linhagens dualista e monista, ou seja, da Samkhya e da Vedanta, respectivamente, porque o Samkhya divide ou separa matéria ou prakriti de espírito ou purusha, e cria assim um dualismo filosófico. O Vedanta já sustenta que é tudo só um grande ser e a separação é maya ou uma ilusão. Portanto, ele parte do pressuposto que tudo é um. E haverá quem diga que essas duas escolas se opõem. Mas a visão do Dr. Time, ao considerar também, de alguma forma, a equivalência da energia e da matéria na clássica fórmula de Albert Einstein, não sei se vocês notam que quando a doutrina secreta foi publicada, Einstein tinha apenas 9 anos de idade, ainda estava de calça curta no colégio, mas ele foi bastante influenciado também. E aqui, em nota de rodapé da senhora Cranston, nós citamos que a sobrinha de Einstein afirma que seu tio tinha sempre uma cópia da doutrina secreta em sua escrivaninha. Isso vocês podem encontrar nesse magnífico livro Blavatsky, A Vida e a Influência Extraordinária, da fundadora do Movimento Teosófico Moderno, editora teosófica, páginas 594, 651. Tá certo? Então, eu gostaria ainda de aprofundar esse tema, buscando aqui uma citação da doutrina secreta. Vejam que isso é de 1888. Tais seres são os filhos da luz, porque emanam ou são autogerados naquele oceano infinito de luz. Vejam que isso é a expressão da ciência no contexto atual, porque o oceano de luz, com a mútua conversibilidade da matéria e da energia, é plenamente aceitável como uma descrição do universo. Só que essa luz se condensa em diferentes graus de manifestação, como ela diz, ou já dizia antes de Einstein, de que um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, nós chamamos ele Purusha, e o outro polo é a matéria, ou chamamos Prakriti, na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, os nossos corpos são o próprio Logos condensado, o próprio Logos cristalizado. Existe um sacrifício de Deus em manter nossos corpos. Os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Se ele deixar de pensar em um átomo, esse átomo deixa de existir. Quantos átomos vocês acham que tem no corpo? Só de neurônios são milhões. E esses são constituídos, não é como células, moléculas, átomos,
Então, é dito na Escritura que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que Deus tome consciência. Ele já tomou bastante consciência de mim, então eu chego a essa conclusão. Sou, por isso, muito honrado, né? Mas, com isso, eu quero dizer que, mesmo coisas aparentemente insignificantes, como um fio de cabelo, outros vão falar de uma formiga, mas é uma expressão de Deus ali manifestada, com inteligência, e a divindade se sacrifica ainda hoje, não só quando fez, mas mantém vivo aquilo na mente divina para que exista. Cada átomo é um sonho de Brahman. Então, a ideia da doutrina secreta que nós somos filhos de luz e que estamos num oceano infinito de luz está plenamente em concordância com o contexto da física moderna e talvez se possa comparar o universo com um oceano de luz e matéria como luz condensada. E a própria concepção de Deus oferecida por Einstein pode ilustrar essa linguagem científica mesclada com misticismo. Parece caracterizar a nossa era. Dia 19, o Plutão está entrando em Aquário, não é? Então, nós temos com um processo de era em curso, em uma zona de transição, suponho que todos notaram, bastante delicada. Dizia Einstein: eu creio em Deus que se revela na harmonia ordenada do universo. Eu creio que a inteligência está manifestada em toda a natureza. A base do trabalho científico é a convicção de que o mundo é uma entidade ordenada e compreensível e não uma coisa ao acaso. Ok? Ou seja, se nós partimos com a ciência da convicção de que se pode encontrar uma lei, é porque estamos pressupondo que há uma inteligência como manifestada em toda a natureza, e é nesse Deus que essa inteligência que justamente o Dr. Albert Einstein dizia crer, que se revela na harmonia ordenada do universo. E aí chegamos à ideia fundamental, ou pelo menos à segunda proposição do proêmio da doutrina secreta, porque a primeira já lemos, que é a ideia do absoluto. A segunda vem na manifestação, e é a chamada lei dos ciclos ou da periodicidade. A lei dos ciclos no universo e da natureza, enfatizada em A Doutrina Secreta, encontra progressiva sustentação científica, conforme mencionei em minha tese, e aí eu cito, né? Também faz parte da filosofia hindu, que contém a alternância de períodos de atividade e de repouso, chamados dias e noites de Brahma, conforme está manifestado no glossário teosófico de Blavatsky. A ciência moderna esteja talvez mais próxima, ou está talvez mais próxima, de aceitar essa hipótese de um universo cíclico. A senhora Blavatsky, na segunda proposição do proêmio de A Doutrina Secreta, já comentava sobre a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência, que a ciência e a física têm observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Alternativas tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, são fatos tão comuns e tão perfeitamente universais e sem exceção, que será fácil compreender porque divisamos nelas uma das leis absolutamente fundamentais do universo.
Então, eu estou enfatizando que os dias e as noites de Brahman, o Shrishti e o Pralaya de um Manvantara, faz parte dessa lei, como ou tanto quanto o caso da atividade e do repouso na vida humana, como dia e noite, e mesmo vida e morte, que é o processo da reencarnação, ou o sono e a vigília, são fatos tão comuns, tão perfeitamente universais, sem exceção, que nós vamos entender que a reencarnação é apenas a parte de um processo cósmico, não é uma exceção feita para o ser humano. É nesse enfoque que a doutrina secreta se apresenta. E hoje, mais do que nunca, a ciência está a comprovar progressivamente. Aqui nós dizemos que Einstein manifestava seu interesse quando leu a doutrina secreta e as hipóteses do Big Bang e do Big Crunch derivam da teoria geral da relatividade apresentada por ele em 1915. A hipótese do Big Bang pode ser resumida por Stephen Hawking, talvez o maior cientista contemporâneo, não é? Com uma grande explosão a partir de um ponto inicial, ou, nas suas palavras, uma singularidade no início do universo há cerca de 15 bilhões de anos. Então, ela explode bem. Né? Mas a hipótese do Big Crunch é considerada como um possível cenário de um universo em que todo espaço e a matéria se esmagarão. Esse é o sentido de crunch, tá? Em inglês, formando uma singularidade novamente, ou queiram dizer, retornando a uma condição singular ou de um ponto. O elemento mais recente que traz alternativas ao Big Crunch no retorno a alguma singularidade foi descoberto nos buracos negros, assim denominados por John Wheeler em 1969, ano em que, por sinal, foi publicado justamente o livro O Homem, Deus e o Universo. Então, por isso eu me senti na obrigação de anexar esses comentários, porque esses aqui, do Big Bang e do Big Crunch, não estavam ainda disponíveis, pelo menos o Big Crunch, na época do Dr. Time. Então, cada geração vai agregando um pouco mais, porque a ciência está cada vez mais se aproximando da comprovação da doutrina secreta. E aqui é dito que o buraco negro é uma região do espaço-tempo de onde nada, nem mesmo a luz, consegue escapar devido à gravidade ser tão forte. Daí vem o nome, ele é negro porque nem a luz lhe escapa. E, na verdade, o modelo do universo cíclico é definido ou defendido atualmente por Steinhardt, da Universidade de Princeton, e Tirok, da Universidade de Cambridge, em artigo publicado no renomado repositório ArXiv, aí tem o número, né? Que deve simbolizar um 14, mas é estranho, porque não segue a nomenclatura dos números romanos. Da Universidade de Cornell, com o seguinte resumo: propomos um modelo cosmológico no qual o universo passa por uma sequência interminável de épocas cósmicas. Eu pergunto a vocês, não dá a impressão que vocês estão lendo a doutrina secreta? Isso aqui é uma revista ultracientífica de top, de vanguarda. Cada uma começando com um Big Bang e terminando com um Big Crunch.
A temperatura e a densidade são finitas, e a cada transição de crise para crise, em vez de ter uma época inflacionária, cada ciclo inclui um período de lenta expansão com a aceleração, como observado recentemente, seguido de contração lenta, e a combinação produz homogeneidade, planicidade, flutuações de densidade e energia necessárias para iniciar o próximo ciclo. Eu não sei de vocês, mas quando eu li isso aqui, acho que se jogassem isso dentro do volume primeiro da doutrina secreta, a gente não ia notar a diferença de linguagem. Em 2013, Roger Penrose, físico da Universidade de Oxford, e Guzaradian, da Universidade de Yerevan, publicaram um artigo na revista de European Physical Journal Plus, sustentando ter encontrado indícios a favor da hipótese do universo cíclico, e embora esses indícios foram detectados a partir de uma série de dados do satélite WMAP, uma sonda norte-americana projetada para fazer um mapeamento universal de radiação cósmica, e podem ser interpretados como o fim de outro universo anterior ao Big Bang, que deu origem ao universo atual. Então, eles ainda estão captando radiações de um universo anterior, que é o que ensina a teoria do Akasha, ou da luz cósmica que fica por detrás de todas as irradiações. E aqui está, inclusive, a nota 25 de que o WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, era uma missão exploratória da NASA lançada em 2001 para fazer importantes medições cosmológicas e um estudo das propriedades do nosso universo como um todo. Ok? Então, eu queria mostrar para vocês que nós estamos não apenas seguindo uma crença dos Vedas, que tem 5.000 anos e que é uma coisa carcomida pelas traças em papel amarelo ou tabletes de sândalo, que o tempo e talvez os cupins possam consumir. Nós estamos com a comprovação contemporânea, e 2 ou 3 dos mencionados ganharam prêmio Nobel. O Penrose, com certeza, e o Einstein também, me parece que o Hawkins, mais uma vez. Então, eu citei os nomes da maior vanguarda científica contemporânea. Não é uma tese feita para dar um jeitinho de chegar lá, é a ciência que está chegando ao que Blavatsky, os Vedas já afirmavam, Blavatsky há 100 e poucos anos, coletando os Vedas de milhares de anos atrás. E toda a ideia da ciclicidade, ela é um reforço à nossa ideia de rondas e cadeias, porque, na verdade, tudo aquilo gira e retorna ao ponto de origem, reforçando o nosso ponto fundamental de que nós somos todos estrelas de luz usando vestes temporárias dessas raças e sub-raças para o desenvolvimento de nossas qualidades ou heranças divinas interiores ainda em treinamento. Daí a terceira proposição de ser da identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, a saber, o absoluto.
e a peregrinação de todas as almas, centelhas daquela, através do ciclo de encarnação ou necessidade, de acordo com a lei cíclica e kármica durante todo o período. Essa é a terceira proposição da doutrina secreta. Dessas três proposições depende todo o edifício. E eu acredito que nós fizemos uma razoável demonstração com base na ciência contemporânea de que essas três proposições estão hoje muito mais aceitáveis e corroboradas pela própria ciência, pois, como ela mesma afirmou, a ciência e a religião são essencialmente a mesma verdade, analisada por diferentes pontos de vista. Não consigo conceber na era de Aquários uma religião que se afaste da ciência. Essa é a característica da era de Aquários. E dia 19, o Plutão entra em caráter definitivo, ou pelo menos por 20 anos, para fazer as transformações que estão em pleno curso. E nós já mencionamos alguma coisa, suponho, na quarta-feira passada, do aspecto político dessa transformação. Hoje eu estou tentando enfatizar pelo lado científico e na correspondência do princípio fundamental, como em cima, assim embaixo, princípio hermético, que Blavatsky usava em paralelo com as correspondências setenárias dos esquemas de evolução, das cadeias, das rondas em sete globos, tudo sempre seguindo o princípio do número 7, em que ocorrem as sete raças e as sete sub-raças de cada cara. Não sei se há perguntas, comentários ou divergência, mas, graças a Deus, a sociedade teosófica tem liberdade de pensamento. A palavra, então, é vossa. Por favor, Máquina. Boa noite, Boa Ricardo. noite. Namastê. Namastê. É o seguinte, estou pensando aqui a questão da evolução, sabe? Uhum. Principalmente com relação a essa evolução nas cadeias, nas raças. Uhum. Quando se fala, quando eu proponho a evolução, eu fico pensando na reencarnação, se essas cadeias, essas raças vão, por estarem agrupadas, vão ter o mesmo processo evolucionário ou se há uma individualização dessa evolução e a possibilidade da isenção, dependendo da evolução do indivíduo, de próximas reencarnações. Eu não sei se eu me fiz entender. Veja que o estágio evolutivo de cada pessoa, se eu entendi mais ou menos a intenção da tua pergunta, depende de estar disponível a sala de aula e a classe adequada para o seu entendimento. Então, vamos supor que tu queiras entrar aí num curso de alemão ou de italiano, sei lá, a primeira, ou de inglês, né? A primeira coisa, se for uma instituição, vamos chamar mais tradicional, com uma sala de aula física, porque hoje tem muita coisa que é tudo online, mas alguns ainda gostam de ter o contato humano, de poder ouvir, perguntar, interagir na sala de aula. Eu acho que isso nunca será totalmente perdido, de poder correr lá para a cantina, bater um papo com os colegas, né? Coisa que online a coisa se complica, não tem cantina online, tô certo? Mas, então, a primeira coisa que esses cursos vão fazer é um pré-teste para saber em que turma tu vais entrar, por causa do estágio do teu conhecimento da língua.
Uns são, às vezes, filhos de, ou netos de pessoas que dominam aquela língua, já falam um pouco em casa. Outros nunca ouviram falar, mas por algum motivo resolveram ou precisam aprender aquela língua, tá certo? Então, eles têm que fazer um teste para saber se tu vai cair no B1, no B2, no A3, no A5, né? No básico, no avançado. Aí tem todas aquelas classificações para tu não ser um aluno problema por estar muito avançado ou muito retardatário dentro de uma determinada classe. Então, se a alma está muito retardatária, e é isso, em parte, o problema que nós estamos vivendo hoje, nós estamos num juízo de subraça e de raça. Está havendo uma segregação. Os que não puderem acompanhar vão talvez cair, num certo momento, num nirvana intercatenário, se bem que isso é mais prometido para o fim da sétima raça, mas proporcionalmente há alguma coisa parecida. E é por isso que se dá uma última oportunidade a todos os alunos, ou um número maior de alunos, porque nós estamos com uma população encarnada de 8 bilhões de pessoas. Isso vocês não vão encontrar, né, dentro do esquema geral da evolução, certo? Pelo menos na minha memória. Não sei se na memória de vocês ou na história conhecida houve uma população de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. É dito também que são uns 60 bilhões que estão orbitando como alunos e, eventualmente, quando tem vaga, entra um, entra outro. Deve ter um vestibular kármico lá em cima, está bem? Mas não vão estar todos encarnados ao mesmo tempo, porque a proporção é de 1 para 10, a maior parte das pessoas está aprendendo nos planos sutis, colhendo o fruto do que semearam na Terra. Hein? Então, tem o purgatório, o céu, essas descrições de Dante Alighieri, por exemplo, simboliza o auge da literatura cristã, talvez na Idade Média, na Era de Peixes. E aqueles que não puderem continuar junto vão ser postos para lista de espera quando tiver uma turma no estágio deles. Não sei se eu estou me fazendo claro. Por outro lado, aqueles que puderem continuar vão ser, de alguma forma, facilitados quando esse ônibus sair, porque eles não vão se prender àqueles que estavam atrasando o ônibus. Isso é pedagógico, não é uma coisa que vocês poderiam entender como uma segregação elitista. É que o estágio kármico de um atrapalha o do outro. Uns querem ir de uma forma sutil demais e são considerados os chatos, que estão querendo moralizar os outros que querem mais liberdade. E os que estão aí querendo os estímulos sensoriais vão se sentir muito mais à vontade na turma deles, sem estar atrapalhando os outros, nem sendo atrapalhados pelos que querem lições mais avançadas. Por isso que numa escola existe primeira série, segunda série, terceira série, e cada um é classificado segundo a sua capacidade. É uma questão pedagógica. O plano divino tem o mesmo sistema. Tu passas para a turma seguinte quando aprendeste a lição anterior. E não há nisso maldade. Maldade seria querer obrigar todo mundo a estar no mesmo estágio aprendendo a mesma coisa. Alguém vai sair perdendo nisso. Se eu quiser patrolar tudo com uma igualdade forçada, eu vou forçar almas menos desenvolvidas a ter que viver como monge e talvez forçar almas que teriam muito mais avançadas a ficar dentro de certas superstições
que eles não veem mais sentido. Não sei se com isso me faço claro, e se é que foi isso que tu perguntaste, mas sempre haverá, no devido momento, lugar numa raça ou numa sub-raça para o estágio de cada um. Nem que tenha que voltar várias vezes na mesma raça ou sub-raça até aprender a lição que ali se ensina. Será que era isso que tu estavas insinuando ou entendi tudo errado? Eu só quero complementar, compreendendo o que você disse, é um processo seletivo e se aproxima da teoria de Darwin, né? O mais É, apto consegue chegar à frente, né? sim, mas veja que tudo isso é regulado pela lei cíclica em carne. Existe uma justiça divina que opera aí. Apenas que nós estamos num momento de transição de prova de vestibular para a humanidade. Uns estão passando e outros estão jogando mal o jogo. E aí a gente vai ver quem avança e quem fica para uma turma posterior. Tá certo? Não é aquela coisa que vai jogar o pessoal no inferno. Vejam como esse ensinamento foi deformado, a ponto de que, como se Deus só gostasse de uma meia dúzia, o resto vai tudo para o inferno. Isso é uma abominação que surge da perda do conceito da reencarnação no cristianismo. Com isso, eu não poderia aceitar. Mas isto sim que eles vão ser separados por uma turma própria, porque eles não estão conseguindo acompanhar, estão atrapalhando, gerando mau karma para si e para os outros. Não sei se me faço claro. Esse processo de mais apto seria o facilitador que nós teríamos em vida com processos de iniciação ou não? Não é É necessário. com certeza, a iniciação faz parte desse processo. Para aqueles que já estão prontos para ir para outro globo. Mas, enfim, nem todos estão nesse estágio ainda. Ainda temos duas raças raízes, portanto, 14 sub-raças, 7 em cada. Parece que Ricardo, você quer acrescentar alguma coisa. me parece que o papel da sociedade teosófica está inserido dentro desse contexto. Ah, com toda certeza. Por que que eles estariam fundando a sociedade justo nesse momento? Uhum. Momento em que, por sinal, se não fosse a senhora Blavatsky, nós estávamos, como estudamos, acho que algum dia aí, algumas passagens da carta do Mahachohan, divididos entre o fundamentalismo, que é geralmente religioso, e o outro extremo, que é o materialismo, geralmente científico. E a teosofia tenta fazer a ponte entre religião e ciência. Esse é o ponto essencial do livro que nós vamos estudar na escola de verão, mas já é a proposta da Blavatsky na doutrina secreta, como está no seu subtítulo. O que ela não tinha tão disponível na época são as evidências corroborativas da ciência moderna que esses livros estão agregando. Me faço claro? Então, daí a importância. Também, se eu só estudar a doutrina secreta na ciência do século XIX, eu estou perdendo uma parte fundamental do argumento contemporâneo. Aí nós ficamos um círculo muito pequeno de pessoas que acreditam na Blavatsky. Mas não há necessidade de transformar a Blavatsky numa religião se ela está pedindo para nós encararmos ela como ciência. Então, se nós formos estudar nisso, eu vou fazer aqui minha breve homenagem ao irmão Vadim Miguel João, que, no mínimo, inspirou a fundação da loja Estrela d'Alva. Ele era um físico, era um professor de física. E ele nunca separava teosofia de ciência. Estou certo ou estou errado? Então, vamos assumir, dentro do possível, uma posição sentada, confortável, estável, com a coluna ereta e a respiração assim mais livre, suave e profunda.
em agradecimento a toda a inspiração da linhagem de mestres e discípulos que nos deixam aqui pela tradição esotérica e pela ciência, as suas contribuições. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê.